Para falar um pouquinho de mídia. Então, a mídia pode ser dividida em orçamentos de veiculação, planos de mídia e autorizações de veiculação. Primeiramente, vamos falar sobre os orçamentos de veiculação. Clicando no botão mídia orçamento de veiculação, ele abre uma janela em que eu tenho as informações do orçamento de veiculação. A parte de cima é o cabeçalho do meu orçamento, e a parte de baixo a descrição dos meus itens. Clicando em inserir, eu tenho as informações que eu vou cadastrar. Então, digamos que eu já saiba o número do job. Então, ele já me puxa o número, o cliente e o período de veiculação. Então, onde é que veio esse período de veiculação? Veio do meu cadastro de job. Então, quando atendimento, cadastro um job, coloco o período de veiculação, não precisa da mídia se preocupar com isso. Digamos que esse orçamento vai ser em cima de apenas um item do job. Então, eu clico nos 3 pontinhos, seleciono o VT e eu tenho logo abaixo a data de validade. Então, digamos que esse orçamento tem uma data de validade até 1º de maio. Data de aprovação posso deixar em branco. E a descrição. Veiculação de um PT. Se eu definir a condição de pagamento, ela vai ser a condição de pagamento para todos os itens desse orçamento. Se para cada item, se eu for fazer um VT, um spot, um anúncio no jornal, um anúncio numa revista, eu posso colocar todos esses itens dentro desse meu orçamento. Para cada um deles, eu posso definir uma condição de veiculação. Então, digamos que seja 15 fora mês. Está selecionado, favor retornar devidamente assinado, que já veio cadastrado quando nós cadastramos a agência. Informações, dou um OK. Está feito o cabeçalho do meu item, do meu orçamento de veiculação. Feito o orçamento, então eu posso colocar esse orçamento de acordo com a situação dele. Ele pode estar em aberto, em andamento, paralisado, reprovado, pode ter sido aprovado e pode estar autorizado. Digamos que ele esteja em andamento. Na parte inferior, da mesma forma. Agora eu vou definir, colocar as especificações do meu item. Então, quando eu clico em inserir, então, a primeira coisa, eu vou selecionar o veículo. Digamos que seja a RBS TV. Selecionei. Se a RBS TV já tiver uma tabela de preços, eu já posso buscar a tabela de preços desse meu veículo. Então, digamos que o meu veículo seja a RBS TV e ele tem uma tabela de preços cadastrada. Então, eu clico na tabela de preços, ele já vai puxar toda a programação. Então, digamos que eu tenho o programa Mais Você, da tabela, e eu seleciono a praça, digamos que seja 30 segundos, comercial, clico aqui embaixo em selecionar. Então, repara que ele já puxou tudo completo. A praça, a descrição, qual que é o formato? Digamos que seja Betacam. Então, eu vou colocar a quantidade de inserções totais, é essa a diferença entre o orçamento de veiculação e um planejamento de mídia. Então, digamos que sejam 6 inserções totais. Ele já puxou, se eu tiver desconto, puxou o valor com desconto, se eu tenho a comissão. Se eu tiver negociação dessa comissão, eu posso definir aqui. Então, digamos que a comissão é de 20%, mas a agência não vai ganhar 20%, vai ganhar 10%. Então, a negociação vai ser 50% do valor que seria a minha comissão. Já defino também o tipo de faturamento para esse veículo. Digamos que seja líquido contra a agência. Condição, ele já puxou do meu cabeçalho do orçamento. E na outra aba eu posso informar especificamente do que se trata esse item. Então, vai ser um VT, passando no Mais Você e etc. E dei um OK. Posso inserir outro veículo também, né? Um outro item. Então, digamos que eu tenha um outro veículo que seja o Diário Catarinense. Caso esse Diário Catarinense não tenha uma tabela de preços, né? Eu clico na tabela, não tem nada. Então, não vou preencher? Não, pode preencher sim. Então, eu venho na praça, só que você vai ter um trabalhinho um pouquinho maior. Repare que a gente tem uma praça chamada Jundiaí, que não é específica. Então, nós podemos deixar em branco.
A descrição, nós podemos clicar nos 3 pontinhos e nós podemos inserir a peça desse orçamento de veiculação. Então, eu posso clicar em inserir. Como é um item do job, eu sei que esse job já tem cadastrado esse VT, então está selecionando. Dei um OK, seleciono. Está aqui a descrição e o formato. Então, digamos que seja, no caso, um VT não vai combinar. Então, digamos que seja um anúncio. Meia página. O formato dele, meia página. Eu vou colocar o valor unitário. No caso desse anúncio, digamos que seja R$200, o valor do anúncio. E eu preencho com as informações restantes. Repare que ele já preencheu com comissão e valores totais. Esse tempo de duração não me deixou em branco. E eu seleciono agora o tipo de faturamento para esse, digamos que seja bruto contra o cliente, e eu dou um OK. Então, para o meu orçamento, eu tenho 2 itens. Né? Se tiver alguma dúvida, eu tenho um botão Job na parte inferior, com todas as informações dele. Temos o filtro, posso imprimir, em que ele vai aparecer. Eu vou marcar o que eu quero que apareça. Estou marcando todos para que a gente possa visualizar o relatório. Eu tenho o orçamento de veiculação, vários veículos. Vou pegar esse primeiro. Então, eu tenho RBS TV e eu tenho os anúncios. Posso visualizar as peças, posso ver os vencimentos de cada um deles. E eu posso autorizar esses orçamentos. Então, quando eu clico em autorizar, eu seleciono o item que eu estou autorizando e dou um OK. Ele me dá o número da autorização de veiculação. Quando eu dou um OK, repare que a coluna S aparece uma mãozinha dizendo que foi autorizado. E esse é um orçamento de veiculação.